Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar o livro Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, da pastora Tânia Teresa. Vamos continuar o capítulo número 1 e terminar o mesmo. Vamos lá? Diferença entre corpo, alma e espírito. O ente humano manifesta-se no mundo visível em uma estrutura tricotômica composta por corpo, alma e espírito, elementos absolutamente distintos entre si. Observemos alguns versículos que nos dão um vislumbre desta tríplice dimensão. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. Porém respondeu Ana, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1:15. Corpo é o elemento visível na estrutura humana. Até mesmo aquilo que não é observável a olho nu pode ser visto em exames de imagem, tais como ultrassonografias, tomografias, etc. Deus, no entanto, ao chamar o homem à existência, fez dele uma alma vivente, a fim de que pudesse relacionar-se com outros seres de sua espécie. Em outras palavras, alma é aquilo que dá condições ao homem de relacionar-se horizontalmente. Quando no Éden Deus disse não é bom que o homem esteja só, ele não falava de solidão absoluta, pois ambos, criador e criatura, conversavam no jardim. Antes, referia-se à solidão produzida pela ausência de outros seres da mesma espécie que Adão. A alma humana é o lugar em que se abrigam as vontades e emoções, tristezas, alegrias, sonhos, angústias, iras, medos, etc. Na alma está o intelecto, tudo aquilo que se estuda e aprende no decorrer da vida. Da alma partem as decisões. Significa dizer que nossa alma é nossa caixa preta. Por exemplo, eu me graduei em Direito e fui aprovada no primeiro concurso para juíza que prestei. Para isso, estudei todos os ramos dessa cadeira. Direito civil, trabalhista, tributário, penal, processual, etc. Pergunta: onde está todo o conhecimento que reuni? Resposta: na minha alma, no meu intelecto. Contudo, se alguém se propuser a analisar um pedaço do meu cérebro, onde estão registradas todas as informações que acumulei no decorrer de uma longa existência, e todas as experiências alegres e tristes que vivenciei como esposa, pastora, amiga, profissional ou filha, por exemplo, esse alguém só verá células cerebrais, ainda que utilize um microscópio eletrônico capaz de fazer mapeamento em nível atômico. Do mesmo modo, se alguém se propuser a estudar nesse mesmo microscópio o cérebro de um recém-nascido, que ainda não aprendeu sequer a falar, ainda não sabe decodificar emoções e só tem um histórico da vida intrauterina, esse alguém também só visualizará células cerebrais. Mas onde está, afinal, tudo que estudei, ri, chorei, senti e aprendi? Está no sobrenatural, não está no mundo natural. Esta é a maior argumentação que utilizo com os psiquiatras e psicólogos que participam dos seminários de cura e libertação que ministro. Quando eu pergunto, você acredita na alma? Eles respondem, acreditamos. Chamam-la de psíquique ou ego. E eu insisto, você pode ver a alma humana? E eles respondem, não. Então eu pondero, então por que você não acredita no espírito? É tudo a mesma coisa, é sobrenatural. A única diferença entre alma e espírito é esta. Diferentemente da alma, que dá condições ao homem de relacionar-se horizontalmente com outros seres humanos, o espírito dá condições ao homem de conectar-se verticalmente com o mundo espiritual. O espírito é, além de tudo, a porção eterna do ente humano. Deus disse a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. Um questionamento salta desse verso.
Onde o Senhor conhecia Jeremias, se ele ainda não havia entretecido seus ossos? A resposta parece-nos óbvia no mundo espiritual. Significa dizer que antes de estarmos no ventre de nossa mãe, tínhamos uma vida. E esta transcende aos limites da consciência espaço-temporal, ou seja, ela ultrapassa os limites do natural. No texto de Eclesiastes 12:7, antes que o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, o verbo voltar empregado pelo autor sagrado indica que Deus é minha origem e meu destino. O corpo volta para o pó, mas o espírito volta para aquele que o deu. Em outras palavras, a gênese e a destinação do meu espírito estão no eterno. Diferença entre conhecimento e discernimento espiritual. Quando compreendemos que o homem é um espírito, tem uma alma e habita no corpo, quando compreendemos que o nosso intelecto está em nossa alma, entendemos por conseguinte a diferença entre conhecimento e discernimento espiritual. O conhecimento caracteriza-se pelo acúmulo de informações que se abrigam na alma, no cérebro. No mesmo espaço em que se guarda as informações sobre o direito, por exemplo, estão os conteúdos bíblicos, as gramáticas, fonéticas e semânticas das línguas que estudamos, português, inglês, japonês, dentre outras. Contudo, as coisas espirituais não se podem compreender ou acessar por meio desse tipo de conhecimento, senão pelo discernimento espiritual. Relembremos o modo como os representantes da fé judaica receberam o Cristo de Deus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-nos da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Lucas 4, 16, 21, 28 e 29. Nos tempos de Jesus, doutores da lei, escribas e fariseus frequentavam as sinagogas judaicas, oravam e anunciavam a vinda do Messias. Todos aqueles homens eram altamente religiosos e profundos conhecedores das Escrituras, porém nenhum deles pôde reconhecer o Salvador. A minuciosa narrativa de Lucas diz que Jesus, em um sábado, chegou a Nazaré, onde fora criado, e, como de costume, foi à sinagoga. Ali deram-lhe o livro do profeta Isaías para que ele o lesse. O evangelista diz que, abrindo o livro, o mestre achou o texto de Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A profecia de Isaías fora escrita 700 anos antes daquele dia. Ou seja, fazia séculos que o povo judeu, geração após geração, lia aquele vaticínio profético. Diz o texto que Jesus, depois de lê-lo, fechou o livro, olhou para a congregação e disse: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas encerrava a narrativa deste episódio informando-nos que seus ouvintes, tomados pela ira, expulsaram-no da sinagoga e tentaram jogá-lo de um despenhadeiro. Em vez de glorificarem a Deus, em vez de se alegrarem com o fato de uma profecia tão antiga ter se cumprido, os religiosos expulsaram a promessa do meio deles. Mas por quê? Porque a letra sem o discernimento espiritual não nos conecta com os céus. Como disse Paulo, a letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6b. O Filho de Deus pisava o chão palestino do lado de fora, enquanto os representantes da fé judaica do lado de dentro. Anunciavam que o Messias viria ao mundo um dia. Voltemos 2 capítulos no texto de Lucas para relembrar o testemunho de Simeão, que não era um doutor da lei, nem escriba, nem fariseu. Somos informados apenas de que ele era um homem justo e piedoso. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo no Senhor.
movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lucas 2, 25 ao 32. Simeão estava em casa quando o Espírito Santo moveu em direção ao templo. Naquele lugar sagrado para os judeus, o ancião viu um bebê no colo de sua mãe e tomou-o nos braços. Imediatamente, o Espírito de Deus testificou com o espírito de Simeão que o Messias nascera. A consolação de Israel estava entre os homens. Então, alegremente, ele disse que poderia descansar em paz, porque seus olhos viram a salvação. Qual a diferença entre Simeão e os doutores da lei? Estes queriam conhecer Deus pelo intelecto. Simeão discerniu as coisas espirituais pelo Espírito. Somos Espírito, por essa razão devemos andar em Espírito. A Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Não nos esqueçamos disto. Deus é Espírito, nós somos Espíritos. Tudo o que fazemos repercute no mundo espiritual, que é infinitamente maior do que o mundo natural. Este é o primeiro paradigma que precisamos quebrar. Os conhecimentos acumulados durante a vida, se destituídos de discernimento espiritual, impedem-nos de contemplar e compreender a visão espiritual que o Senhor quer nos revelar. Abramos nosso coração para o novo de Deus. A nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Deus te abençoe e até o nosso próximo capítulo.